A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra de vida para você. 2 Coríntios 7, de 5 a 7, nos diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Louvado seja o nome do Senhor. Por esses dias, Deus tem falado muito comigo sobre vidas que fazem falta, pessoas que deixam saudades, pessoas que são importantes em nossas vidas. E a pergunta é: você, a sua vida, vai deixar saudade? A sua vida faz falta para alguém? Vemos aqui Paulo, em Macedônia, enfrentando tremendas lutas. Ele é bem claro ao dizer que a sua carne não tem repouso, não tinha repouso. Antes eles eram atribulados. E interessante que Paulo, o apóstolo, ele deixa bem claro que as guerras e lutas não era só por fora. Ele diz: por fora combates e temores por dentro. Muitas das vezes estamos na obra do Senhor, fazendo a obra com amor, levando a palavra, sendo fiéis ao Pai, mas só Deus sabe a nossa luta. Só Deus sabe o que enfrentamos diante de tanta calúnia, tanto levante, tanta perseguição, tantas palavras contrárias, que se não fosse Deus, nós desistiríamos. Mas, além da presença do nosso grande Deus, do Deus de Israel, que está conosco, que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, ele diz que Deus nos consola. Deus consola os abatidos, enviando a presença de pessoas fiéis, pessoas dignas. E eu quero profetizar na tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus, Ele levanta para a sua vida pessoas fiéis, um companheiro, uma companheira, uma pessoa amiga. Se você ainda não tem, ore a Deus, fala: Senhor, envia uma pessoa fiel, uma pessoa que tem o mesmo propósito, uma amiga de oração, um amigo de oração, alguém para caminhar lado a lado, um companheiro, uma companheira que vai estar lado a lado fazendo a obra e um orando pelo outro, porque a jornada para o céu do cristão, ela não é fácil. Ela não é fácil. Nós muitas das vezes tropeçamos, muitas das vezes nós ficamos desanimados, fracos, diante de tantas setas inflamadas do maligno, que se não usarmos o escudo da fé para apagá-los, nós não vamos ter força. Mas quando Deus, que nos consola, envia alguém especial, como enviava Tito, para a vida de Paulo, ele se sentia consolado. Ele se sentia consolado. E ali, amados, ele podia dizer, ele podia falar da sua saudade, ele podia chorar. Era uma pessoa, um amigo, que ele podia chorar na frente daquele amigo, que aquele amigo não ia acusá-lo, não ia humilhar a vida dele, não ia dizer que ele não tinha. Quem é você? Você não é apóstolo, por que você está chorando? Irmãos, não importa o título, o cargo, os anos de ministério, nós sentimos as batalhas na nossa carne, na nossa alma e no nosso espírito. E nós precisamos, sim, de amigos fiéis, fiéis a Deus e a nós, para abrir o coração, para chorar junto, para ir ao monte junto, para entrar em propósito junto, aleluia. Sim, e Deus prepara alguém que tenha zelo por nós. Ontem eu fui fazer uma visita na casa de umas irmãs, e chamei uma querida irmã, que é assim uma mãe espiritual, chamei para ir comigo. E ela foi, me acompanhou, orou, esperou eu pregar,
orou ali pelas mulheres que nós estávamos visitando. E ao sairmos da casa que estávamos fazendo visita, estava chovendo ainda, eu sem sombrinha. Ela tem muito mais idade, mais, né, idosa que eu, atrás de mim com a sombrinha, dizendo: espera, minha filha, que eu vou te cobrir. E ela abrindo ali a sombrinha para me cobrir. Eu falei: não, irmã, pode ir, tá pingando, né, chovendo pouco. E aí ela mora bem mais distante do que eu. E ela passando pelo meu ponto de ônibus, ela ficou comigo. Ela ficou comigo, irmã Terezinha amada, né, querida? Irmã Ana Tereza da capelania, uma pessoa muito especial para todos nós. Ela ficou comigo ali. Ficou comigo ali. Eu conto esse caso para honrar a Deus e honrar, né, o amor dessa irmã. Ela ficou naquele ponto, ela viu aquela fila comprida, tinha uma fila para entrar no ônibus, assim, uma fila enorme. E eu fui a última da fila. E ela falou: minha filha, você vai ficar essa fila toda para entrar no ônibus, você vai ficar em pé no ônibus. Eu falei: não tem problema não, irmã. Pode ir para sua casa em paz, pode ir para o seu ponto em paz, já era tarde, né? Eu falei: vai, porque a senhora mora mais distante, ainda vai pegar um ônibus. Ela falou: não, vou ficar aqui com você. Ela ficou naquela fila comigo até o final, até eu entrar no ônibus. E me abençoou e foi para casa. E eu fiquei olhando aquela companheira de oração, de visita no hospital, aquela companheira ali de estar do meu lado no momento em que eu não tinha ninguém ali comigo. E eu pude ver o amor de Deus. Eu quero dizer para você, minha amada irmã, meu amado irmão, Deus nos consola. Deus nos consola, né, com sua presença. Deus nos consola colocando ao nosso lado amigos e amigas de oração, né, companheiros da jornada. Aleluia. Companheiros de fé. É coisa linda, minhas irmãs. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Quando eu li essa passagem de Paulo, eu falei: gente, quem é esse Tito? Quem é esse homem que Paulo sentia falta dele? Olha que palavra tremenda. E eu fui estudar a carta de Paulo a Tito, a vida de Tito. Paulo então escreve uma carta para ele no ano de 63 depois de Cristo. E Tito, ele é recomendado por Paulo em suas epístolas como homem de confiança. Tito, ele foi levantado como bispo de Gortina em Creta, né? Uma ilha grega ao sul do Mar Egeu. Ele era ali um bispo, né? Um presbítero ali, um bispo geral daquelas ilhas de Creta na Grécia, das ilhas gregas. E é interessante, irmãos, a gente vê. Ele deveria levantar ali presbíteros para realizar a obra nas ilhas gregas. Você vê isso em Tito 1:5. Paulo chama, em Tito 1:4, Paulo chama de verdadeiro filho na fé. Olha que lindo. Um filho na fé que agora se torna o consolo de Paulo. O filho na fé que agora faz falta na vida dele. Um filho na fé que agora, quando chega, consola na hora da tribulação. Meu amado irmão, minha amada irmã, vale a pena você investir em pessoas fiéis a Deus. Vale a pena você investir na vida dos seus amigos e irmãos. Sabe por quê? Louvado seja Deus. Porque você vê que uma hora, hoje ele está precisando do seu conselho, da sua oração, do seu ensino. Amanhã, você vai precisar da cobertura da oração dele. Amanhã você vai precisar do conselho dele, né? Eu estou pregando essa palavra e lembrando da irmã Heloísa, minha querida amiga, que sempre me ampara em oração, né? Nós temos já anos de amizade. Missionária Jerusa, do Rio também, que é uma companheira de oração. Então, assim, minhas irmãs aqui da Missionária Viva, que eu não tenho nem palavras para agradecer. Então, assim, irmãos, é muito profundo, né? É muito profundo nós entendermos isso. Pessoas que nós investimos na vida deles em oração, em ensino, em conselho, e um dia essa pessoa vem nos cobrir de oração, vem nos abençoar. Aleluia! Pessoas que deixam saudade na nossa vida, como a minha querida amiga Adriana, da Igreja Batista, que faleceu, mas ela me deixa saudade porque era amiga de oração, né? Amiga mesmo, confidente.
Então diz que esse homem, Tito, ele vive até 95 anos, segundo a história. Ele morre com 107 anos depois de Cristo. Olha que tremendo. Então a gente vê que aqui em 2 Coríntios 2,13, Paulo relata no versículo 12 que ao chegar em Troade para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Irmãos, Paulo viu que ali havia uma porta para ele no Senhor, que ele estaria entrando para fazer a obra em Troade, mas ele diz, eu não tive descanso no meu espírito, porque Tito não estava ali. Olha só, Paulo se sentia tranquilo quando tinha companhia de Tito. Paulo se sentia em paz, consolado, né? Ele se sentia à vontade para fazer a obra quando tinha Tito do lado, porque era um homem que orava por ele, aconselhava, era um idoso, mas um homem de Deus, um homem que tinha, segundo eu sinto pela história, maturidade emocional e espiritual para decidir as coisas. Que tremendo, irmãos, que tremendo. É tremendo, né? É maravilhoso, louvado seja Deus. A presença de Tito trazia paz para Paulo em seu interior. 2 Coríntios 8, 23 diz assim, quanto a Tito, é meu companheiro, é cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores da igreja e glória de Cristo. Irmãos, que delícia nós termos amigos de oração, companheiros, cooperadores na obra do Senhor, que não estão do nosso lado para nos julgar, para nos criticar. Não, estão do nosso lado para dizer, vai minha irmã, você vai conseguir. Meu irmão, você caiu, mas levanta, eu estou aqui para orar com você, você vai alcançar a vitória. Que Deus levante mesmo na minha e na tua vida pessoas assim, homens e mulheres de Deus, que se levantem para estar do nosso lado. 2 Timóteo 4,10, Paulo diz assim, porque Demas me desamparou. Olha aí, tinha uma pessoa que Paulo considerava, né, amigo, cooperador, mas abandonou, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia. Então você vê aí, né, que Demas era um homem que desamparou o ministério, desamparou a Paulo, ele diz, me desamparou. Mas ele diz aqui que houve outras pessoas, né? Houveram outras pessoas que continuaram a obra, né? Que Crescente foi fazer a obra na Galácia para continuar ajudando. Tito foi para a Dalmácia ajudar, né? Então Paulo ensina que Tito, ele tinha essa obra no coração de ajudar Paulo na obra missionária. Paulo ensina também que Paulo ensina a Tito como proceder em Creta, quais os critérios deveria usar para qualificar os presbíteros, né? E ele vai dando orientação para ele em Tito 1, de 6 a 9, a gente vê no livro, como deveriam viver. Paulo, na carta de Tito, dá critérios para ele eleger líderes na casa de Deus, pessoas que vão ser fiéis, temperantes, que retêm firme e fiel a palavra de Deus, que são justos, santos, hospitaleiros, amigos do bem. Ele vai ensinando como deveriam ser, tanto homens como mulheres, né? O Senhor vai orientando ali, Paulo orienta Tito como ajudar. Então é tremendo a gente entender o chamado do Senhor. E lendo essa palavra sobre a vida de Tito, né? Cada capítulo ele é tremendo, né? No capítulo 2, Paulo exorta a Tito a não abrir mão da sã doutrina, orienta a ensinar cada membro da igreja em sua conduta. Ele ensina mulheres, né? Dizendo, olha, ensine as mulheres a ser mestras no bem. Olha que expressão linda, eu achei muito linda a expressão, mestras no bem. As mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais novas a ser prudente, amar seus maridos, seus filhos, ser moderada, né? Castas, boas donas de casa. Ele vai ensinando exortações aos jovens, né? Aos velhos, aos servos,
O Senhor, Paulo fala para Tito, seja exemplo em tudo de boas obras. Paulo vai ensinando sobre a graça, dizendo, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. No livro de Tito, capítulo 2, 11. Então ele vai ensinando. No capítulo 3, Paulo destaca doutrina da regeneração do pecador, operada pelo Espírito Santo, dizendo, somos justificados pela graça de Deus, somos herdeiros da vida eterna. Paulo orienta Tito que trate bem os pregadores da palavra, como Zenas, Apolo. Tito, assim, é um homem que é maduro na fé. E Paulo vai dizer como ele me faz falta. Quando ele chega, eu sou consolado. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei de um homem chamado o rei Jeorão, filho de Josafá. Josafá é um rei que eu amo estudar a história dele, porque ele foi um homem que andou com Deus em todos os seus caminhos. E quando ele morre, o povo chora, o povo levanta, faz todo o ritual, né, necessário de muito tempo ali com ele, sentindo falta, né? Mas quando seu filho assume, Jeorão, ele permite, né, a corrupção entrar, ele anda segundo o conselho dos reis antigos, errados de Israel, caminhos errados, ele anda de maneira contra o Senhor, ele não anda conforme seu pai Josafá andou com Deus. Jeorão, então, ele anda de maneira errada, e o profeta Elias escreve um decreto para ele, dizendo, olha, como você andou errado, como você fez o que era desagradável, né, aos olhos do Senhor. Você encontra essa carta de Elias, esse decreto em 2 Crônicas 21, versículo 17. Então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, e disse, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste no caminho de Josafá, nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres, a todas as tuas fazendas, e tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas. E ali o Senhor vai falando com ele por meio, né, de Elias, o profeta, nesse decreto. E o Senhor, então, permite esse mal acontecer com o rei Jeorão, porque ele anda nos caminhos errados. E diz a palavra de Deus que ele pega uma enfermidade incurável. E no último versículo, 2 Crônicas 20, 21, diz assim, olha bem, presta bem atenção. Era da idade de 32 anos, olha, ele era jovem ainda, 32 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se, ou morreu, sem deixar de si saudades. Olha essa expressão do rei Jeorão. Morreu, foi-se, sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Não no sepulcro dos reis. É interessante, né, irmãos? A gente vê que Jeorão foi sem deixar saudade. Ele morreu, foi sepultado, nem foi no sepulcro dos reis, né? Foi sepultado sem deixar, não fez falta para ninguém, porque a vida dele foi tão errada, foi tão sem direção, né, de Deus, sem exemplo, sem amor, que ele morre, é sepultado sem deixar saudade. E a pergunta que Deus faz para mim, e eu faço para você, será que a nossa vida vai deixar saudade? Será que quando deixamos de ir num local, as pessoas dizem, nossa, você fez falta aqui hoje, a sua presença me faz falta? Ou quando nós chegamos num lugar, nós levamos contenda, discórdia, fofoca, murmuração e causamos, né, peso no coração das pessoas, angústia no coração das pessoas. Ou a nossa vida faz realmente falta porque nós somos pessoas da paz, pessoas do bem, pessoas que chegam para levantar o outro, não para derrubar, né? Que Deus venha nos abençoar, meus amados irmãos e irmãs. Que a nossa vida, né, seja como Tito, quando Paulo ele declara, né, nessa palavra tão linda, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito.
Que lindo, né, irmãos? Que coisa linda. Que Deus venha abençoar, que aonde você chegar, você seja o consolo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.